Para a gente entender o período entre guerras, nós temos que entender o finalzinho da Primeira Guerra Mundial. O ano de 1917 é muito importante porque dois eventos ocorrem. O primeiro deles, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, porque lá acontece a Revolução Socialista, e a entrada dos Estados Unidos, que até então tinham adotado uma posição isolacionista. Na Rússia, em outubro de 1917, acontece a Revolução Socialista feita pelo Partido Bolchevique. Com esta revolução, nós temos a transformação da estrutura social e econômica dentro da Rússia. E com esse evento, nós temos o primeiro cenário que vai caracterizar o período entre guerras. Enquanto isso acontecia lá na Rússia, a Primeira Guerra Mundial começava a chegar ao seu fim. E o grande tratado que marca o final da Primeira Guerra é o Tratado de Versalhes. De acordo com esse tratado, a Alemanha era considerada a única culpada pela guerra que tinha acontecido e, por isso, sofria severas punições determinadas pelo tratado. A Itália, apesar de vitoriosa na guerra, também não foi prestigiada como as outras vencedoras foram e acabou muito endividada ao final da guerra e com poucas recompensas pela sua vitória. Esses prejuízos acumulados em primeiro momento pela Itália e que vão estourar um pouco depois na Alemanha são responsáveis por um sentimento de revanchismo que vai surgir dentro das duas nações, abrindo espaço para os regimes nazi-fascistas. Esses regimes autoritários dominaram os dois países, na Itália a partir dos anos 20, na Alemanha a partir dos anos 30, e culminam com a chegada desses países na Segunda Guerra Mundial. Este mesmo tratado, que causou danos tão irreparáveis à Alemanha e à Itália, também ajudou no processo de reconstrução da Europa, que estava destruída após a Primeira Guerra Mundial. E quem mais se aproveitou disso foram os Estados Unidos, que nesta década viveram o apogeu do liberalismo, em que eles obtiveram a máxima produção industrial. Esse crescimento acelerado dos Estados Unidos, essa euforia de produção e consumo, vai culminar com a grande crise de 29, que é uma consequência da não regulação por parte do Estado das atividades econômicas. O Estado sequer media as atividades econômicas e não foi capaz de prever o abismo para o qual os Estados Unidos estava caminhando. A crise de superprodução aconteceu porque a industrialização acelerada pelo Fordismo em busca do gráfico da demanda, a demanda crescia, crescia, crescia e a produção tentava alcançar. Eles não mediram que a demanda, a partir da reconstrução europeia, começou a reduzir e a produção continuou crescendo. E isso levou então à grande crise de 29. Assim, os Estados Unidos e todo o mundo capitalista mergulham numa das maiores crises que o mundo já conheceu. Enquanto isso, a Rússia, aquela que o Rafa falou lá no início do vídeo, elas estão isolados por um cordão sanitário montado pelos próprios capitalistas e seguem seu processo de desenvolvimento. Todas essas forças, os países vitoriosos, a Alemanha, a Itália, a Rússia, agora chamada União Soviética, se encontrarão lá na Segunda Guerra Mundial, mas isso é tema de uma outra aula. Pronto! Com essa aula, aprendemos como se formou o cenário do Entre Guerras.